Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Rodrigo Albuquerque. Como você sabe, nós estamos aqui no Mini Front, fazendo aqui a bordo da viatura de volta para casa, depois de uma semana cheia de trabalho, uma semana bastante produtiva, onde nós tomamos decisões importantíssimas para o próximo ciclo produtivo que se avizinha aí. Nós vamos falar disso depois. Bom, agora nosso objetivo é falar do curto prazo da arroba aqui no Mini Front, que você sabe, trata desse assunto que é o calcanhar de Aquiles de qualquer analista de mercado. Falar do curto prazo, falar da arroba daqui 50 anos é mais fácil que falar da arroba daqui a 5 dias, tá certo? Muito bem, pessoal, sobre o mercado físico, uma frase que resume bem é o seguinte: o bovino tem, mas acabou. Leandro Bovo, na semana passada, colocou essa frase no relatório da Scott Consultoria, e ela resume bem a situação, né? A questão não é preço mais, de fato não é preço. Aos poucos foram quebradas todas as barreiras que em tese tem força psicológica para poder fazer amolecer o coração do pecuarista, ele entregar o bovino, e nada disso. O 200 veio 210, veio 215, veio 220 na Praça Paulista, veio 200 nas praças, veio 205, 210, veio 215 em praças fora de São Paulo, e nada de escala Aluí, como diria o Geraldinho aqui do Goiás. Lembrando que essas informações, como você sabe, chegam no oferecimento sempre especial de Vmax, MSD, Cargill, Nutron, UPL aqui, ó, UPL Pronutiva, Boitel da Agropecuária Grande Lago de Jussara, Goiás, e, por que não, Cicobi Cred Goiás, a minha agência do cooperativismo financeiro, com a qual eu atualmente conduzo as operações agropecuárias lá da nossa família. Beleza? Bom, do ponto de vista de mercado interno, é a grande dúvida, eu vou falar mais disso adiante, porque do ponto de vista de oferta e de demanda externa, salvo notícias ruins, principalmente ligadas à interrupção de exportação, que a gente sempre está sujeito, né? Mas salvo alguma coisa fora da normalidade, nada vai mudar nas próximas semanas com relação à oferta, que entendo que deve seguir estreita, curta, e a demanda externa, que deve seguir bastante ativa. Não acredito em mudança. Então, de modo que a grande questão que a gente passa a olhar, analisando o mercado, é justamente o mercado interno. E essa carne, nesse exato momento em que a carne mais salgada, a carne oriunda de uma arroba mais salgada, começa a chegar na ponta final. Demorou um pouquinho, o Ivan Vedequim mostra isso no livro dele, a gente vai falar disso mais adiante, daqui uns dias. Existe um delay entre a arroba subir e a carne chegar mais cara ao consumidor final. Isso começou a acontecer mesmo no final de mês, o que não é comum. O relatório da Scott Consultoria trouxe isso. A gente percebe pelos indicadores de margem que a indústria começa a perder margem nesse momento. Ela tem gordura para isso, então não adianta já começar o chororô, porque há gordura para isso. Há também que se lembrar que uma pequena margem, eu diria até mais, uma margem negativa pequena é melhor do que parar uma indústria, né? Em processo industrial isso é comum, é melhor, se a bicicleta parar ela cai, então é melhor rodar com algum pequeno prejuizinho. Então isso vai fazer o frigorífico ainda insistir no abate, e não tem margem negativa, está ainda longe disso, não é o caso. Eu só estou extremando, porque os discursos muitas vezes eles vêm completamente enviesados, né? Então só estou alertando que mas agora a margem não está dando. Rapaz, é melhor se você tem uma bicicleta, se você parar ela cai. Nessa semana particularmente eu fiquei um pouco preocupado com o comportamento da carne até quarta-feira, porque a arroba continuou indo, mas a carne não. E de repente no meio para o fim da semana aí a carne voltou a ter reajuste positivo, e isso voltou a dar esperança para a próxima semana com relação
a preço de arroba. Então, enfim, mercado interno, esse é o grande X da questão, na minha opinião, nesse momento. Nós não devemos ter, dado que nós não devemos ter alteração em oferta de maneira importante, nem em demanda externa, que vai seguir firme. A oferta segue curta, a demanda externa firme. Então, e aí agora, mercado interno, absorve ou não? E está incrivelmente absorvendo, mesmo com a competição bastante forte, né? Com frango, por exemplo. Suíno nem tanto. A competitividade do suíno com relação à carne bovina não está desfavorecendo o boi, né, comparando com o histórico recente, mas o frango sim, e mesmo assim a carne bovina tem desempenhado. É impressionante o impacto de uma renda menor, porém dentro de um universo de compras desafiado, nosso consumidor tem destinado mais dinheiro aparentemente para o nosso produto. Agora é óbvio que a gente está com uma demanda interna com problemas, mas ela está muito melhor do que a gente poderia imaginar. O grande drive aí é a escassez de produto, e isso está comandando esse mercado interno firme. E não vejo como a gente aumentar a produção desse momento, porque o dreno de exportação continua, e por mais que nós tenhamos um aperto de renda, nós temos a questão de uma renda mais bem distribuída em favor de produtos básicos, como é a carne, e a gente tem ajuda governamental. Então, e um drive de escassez de oferta de produto grande. Então isso tem sustentado o preço, e a gente entende que deve seguir sustentado, e isso ajuda de maneira muito clara a arroba. Gente, é isso. Hoje é dia 27 de junho, eu estou gravando esse não estou olhando muito para a câmera, porque obviamente que eu estou dirigindo, né? Tá acabando a safra 19/20, moçada. Meu pai escutava o Fiore Gigliotti narrar os jogos do Corinthians dele, que muitas vezes batia no meu São Paulo e eu tinha que ficar quieto, né? Porque aí eu escutava, e quando o São Paulo batia no Corinthians, eu tinha que ficar quieto, porque senão eu apanhava. E o Fiore Gigliotti falava, né? Que você não conhece o Fiore Gigliotti, você gosta de futebol, dá uma olhada no Google, você vai ver como ele era um cara do rádio, trabalhou muitos anos na Bandeirantes, e ele falava, quando aos 42 do segundo tempo, ele dizia que as cortinas do espetáculo estavam se fechando, os estertores do espetáculo. Ele tinha um jeito muito característico e peculiar de falar. Isso me traz muita saudade, eu até arrepio quando eu lembro disso. Então é o que está acontecendo. Nós estamos nos estertores da safra agropecuária 19/20. Os últimos dias de safra, até a próxima terça-feira. Na quarta-feira nós vamos abrir com o pé direito a safra 2021. E nesse momento é fundamental você ter todo o delineamento de safra bem feito, todo o planejamento de lotação ao longo dos próximos 12 meses da fazenda, qual é o plano anual nutricional, porque com a lotação que cabe e o plano anual de nutrição para entregar um desempenho produtivo dentro do seu melhor manejo, qual que é a produção que você vai ter, isso já pode estar tudo desenhado. Meu amigo, é isso. Para isso, receitinha de sempre, Gerente de Pasto e Asbram. Não abra mão de ter a companhia de uma empresa de suplementação mineral do quilate, né, das melhores do mercado, que estão lá na Asbram. A Asbram não tem hoje um selo de qualidade dentro de cada associado, mas ela tem sim um trabalho fantástico de viabilidade desse mercado, e muito do que você consegue fazer de nutrição dentro da sua fazenda ocorre hoje viabilizado pela Asbram. Inclusive, quem luta, por exemplo, por uma carga tributária mais justa para o setor é essa associação. Eu, como pecuarista, privilegio a compra de uma empresa de suplementação mineral que faça parte da Asbram, e exijo dentro da minha fazenda a presença de um técnico do quilate, de um Edmar Peluso, Josmar ou Bruno do Gerente de Pasto, para a gente fazer junto o planejamento forrageiro estratégico dentro da fazenda. Sem isso você não consegue entender a safra. Gente, é isso. Um abraço, convite ao Fronte. Lá a gente mostra o comportamento histórico dos últimos 5 anos de arroba e de carne. Eu acho que tem tudo a ver com os próximos passos do mercado pecuário. Para os assinantes está lá à disposição. Um abraço, fiquem com Deus. Deixa eu só dar um tchauzinho para vocês. Tchau, até mais, moçada. Obrigado, fiquem com Deus. Até lá, até a próxima semana.